Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis, do básico ao avançado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre demonstrativos de resultados. Para quem não viu as aulas anteriores, é interessante estar observando que nós falamos aí de balanço patrimonial na aula anterior, e é muito interessante para você saber aonde que vai estar sendo atribuídas as características que nós vamos falar hoje. Nesse sentido, nós temos que o demonstrativo de resultados ele vai aparecer desta forma, aonde vai ter desde tudo que a empresa vendeu da sua atividade fim, no caso da nossa empresa anterior de que vende pastel, ela seria toda a receita adquirida com a venda de pastéis. E em seguida nós vamos vir reduzindo cada uma das linhas que tem de despesa até chegar no seu lucro que teve no semestre. Nisso daí nós temos várias atribuições bem interessantes para entender. Então vamos começar aqui com a empresa, né? Observando que isso daqui é o resultado que ela teve ou no trimestre ou no ano de todas as vendas do seu produto final. Então nisso daí nós vamos ter o primeiro item aqui a ser deduzido, que vai ser o que ela gastou para adquirir aqueles bens ou serviços vendidos, certo? Que depende da empresa, se ela é uma empresa que vende bens ou vende serviços. Nesse sentido, quando ela vai adquirir os seus produtos para transformar ou então para revender, nós temos que considerar o preço que foi adquirido aquele produto. Em cima disso, nós subtraímos e nós obtemos o lucro bruto ou resultado bruto. Em cima do lucro bruto ou resultado bruto, nós vamos deduzir agora as despesas ou receitas operacionais. Nesse sentido, as despesas operacionais vão ser despesas com funcionário, energia, marketing, transporte para levar até o cliente aquele produto. Aqui também nós debitamos a depreciação desse maquinário que nós fazemos a transformação e a depreciação da estrutura física. Ou seja, nessa parte de resultado bruto, nós também tiramos aqui nessa parte uma parte de depreciação e amortização. Só que a depreciação e amortização, ela vai só pegar esse dinheiro e voltar para a empresa, prioritariamente para o caixa da empresa, que depois a empresa pode usar como quiser, né? Comprando e investindo em alguma outra parte dela. Mas observem bem que essa parte de depreciação e amortização que é tirada junto com esses valores aqui, ela só vai voltar para o caixa. A parte de pagar funcionários, energia, marketing e transporte, isso daqui realmente vai ser pago, né? Então é interessante observar isso. Daí, então aqui nós subtraímos, né, R$20 aqui, que vai ser relacionado com essas características todas e a depreciação e amortização, e nós vamos obter o nosso resultado antes resultados financeiros e tributos. Isso daqui, esse nome feião, que vai ser o resultado depois de pagar a parte operacional, vai ser chamada de EBIT, que é Earned Before Tax and Interest, que vai ser exatamente isso daqui, né? Resultados financeiros antes tributos e taxas. Resultados financeiros e tributos. Nesse sentido, esse daqui vai ser conhecido como EBIT ou LAIR, né? Daí, nesse sentido aqui, só outros nomes que eles utilizam. No próximo slide, a gente vai ter explicitado isso daqui. Daí, então, depois disso daqui, nós temos que o produto chegaria ao cliente final e ele pagaria, né? Então, juntando todas as receitas obtidas, né, nós temos R$105. Observe que é diferente de R$100, né? Porque quando você pega na empresa esse valor, você tem que descontar aí, isso aqui é a receita bruta, né? Isso aqui é a receita líquida, porque nós descontamos os impostos que tem que ser em cima dessa receita. Daí vai ser normalmente uns 3 impostos principais aí. Nesse sentido, esse valor vem para a empresa e é retirado uma pequena quantidade aí para começar a ser debitado o resto da empresa. Lembrando que esses valores aqui ainda vão ser debitados aqui na frente pelos impostos de renda e contribuição social, certo? Então, tem esse imposto que é pago na receita e tem esse imposto que é pago sobre o lucro.
Então a gente tem que observar isso, são dois impostos diferentes. Mas esse daqui em si nós não vamos nem considerar, porque a gente vai começar a analisar direto as receitas líquidas. Então, nesse sentido, né, nós temos ainda algumas características, porque quando nós chegamos aqui, nós temos agora os resultados financeiros. Os resultados financeiros são resultados obtidos aí de bancos, né, ou de empréstimos ou dividendos que ela recebeu de empresas que ela investe. Nesse sentido, aqui no caso ela teve que pagar R$ 10. Muito possivelmente vão considerar que ela pagou por causa de um empréstimo que ela tinha aí e ela pagou uma parcela com os juros desse empréstimo. Nesse sentido, o resultado financeiro ficou R$ 10 negativo, mas pode ser positivo também. Nesse caso aqui, ela teve empréstimos a pagar, ficou negativo. Daí então, abate desse valor e nós temos os resultados antes tributos sobre o lucro. Aí, desse valor aqui, vai ser tributado ao imposto de renda e contribuição social, né, sobre o lucro. Nesse sentido, observem bem, aquele resultado que nós tínhamos aqui, que era depreciação e amortização, que foi direto para a fábrica, foi tirado e foi para o caixa da fábrica. Então, não está aqui mais e não foi gasto esse valor. Ele, por não estar aqui, ele não vai contar sobre essa base de cálculo para a contribuição social. Então é um benefício social, né? Um benefício fiscal da empresa. Esse benefício fiscal da empresa vai permitir abater menos imposto, porque não vai abater o imposto sobre aquela depreciação e amortização. Ou seja, é um benefício fiscal, né, que a empresa tem. Porque essa estrutura, teoricamente, ela tem que recuperar o valor dela, a estrutura de maquinária e a estrutura física da empresa, né? Então ela tem que recuperar para continuar os investimentos na vida da empresa aí. Então, nesse sentido, nós temos a base de cálculo, tiramos R$ 5, sobra resultados líquidos das operações continuadas, que vão ser relacionadas à operação fim da empresa. Em seguida, nós temos as operações descontinuadas. As operações descontinuadas é no sentido assim, você tem a empresa de pastel, o pastel é produzido, ele pode ser entregue para o cliente ou a pessoa vai lá e serve, né? O garçom serve o cliente, recebe e tem todo o valor. Só que essa fábrica de pastel, essa pastelaria, ela pode ter um terreno que ela vende. Daí arrecada R$ 10 aí, né, nesse terreno. Quando ela recebe esses R$ 10, você tem o imposto sobre esses R$ 10, ela vai abater, mas vai estar tudo dentro do resultado líquido das operações descontinuadas, porque não é a operação fim dela. Daí, nesse sentido, vai somar e vai ter o lucro prejuízo consolidado do período. Nesse sentido, você tem que observar o seguinte: pode acontecer do resultado líquido das operações continuadas dar negativo. E daí, pelo fato da empresa ter vendido algum imóvel, ou então algum terreno dela, operações que não são relacionadas com sua atividade fim, pode dar um resultado final, um lucro líquido positivo, ou até mesmo um lucro líquido maior e vir crescendo. Mas isso aí pode ser devido às características, né, não operacionais, ou seja, a característica de vender um terreno, vender uma mesa, vender um maquinário, que não é relacionado à atividade fim dela. Então você tem que observar, porque isso pode acabar falseando os resultados da empresa. Daí o que interessa para a gente é a atividade fim dela trazer lucro cada vez mais. Então sempre tem que estar observando isso. Na maioria das vezes a gente vai analisar o lucro final da empresa, mas você tem que anteriormente observar quando teve essas operações descontinuadas, se as receitas vieram aumentando durante os anos, se o EBIT aqui, né, esse resultado aqui, ele veio aumentando durante os anos e assim sucessivamente. Nesse sentido, né, nós temos que a demonstração de resultados de exercício é do âmbito da competência, porque tudo que você vendeu e tem para receber agora ou no futuro é considerado aqui. Talvez você não vai receber agora e talvez você não gaste agora, mas você tem que debitar tudo aqui porque ela é do âmbito da competência, ela não é relacionada ao fluxo de caixa. Isso daí é bem interessante de nós estarmos analisando. Daí, como eu falei antes, né, esse resultado aqui vai ser conhecido como LAIR ou EBIT, que vai ser
o lucro, né, o ganhos aí antes dos resultados financeiros e tributos. E o lucro líquido vai ser a última parte aí, né, a linha final do nosso demonstrativo. Todos os demonstrativos vão ter essa estrutura. Alguns podem vir aqui nesse curso de bem e serviço, descrevendo mais características, despesas e receitas operacionais, descrevendo mais características, mas vai ter todas essas etapas. O lucro, né? Como que o lucro é trabalhado? Você, dentro do lucro, você vai ter o pagamento de dividendos, né? Din-din que vai para os acionistas e uma parte de din-din que vai para a empresa, vai ser retido na empresa. Nesse sentido, nós temos que o lucro líquido, por determinação lá das leis dos SA, ele pode ter feito uma reserva, né, ali para a empresa, que normalmente vai de até 5 a 20% do patrimônio líquido da empresa, do patrimônio social, desculpa, do patrimônio investido da empresa, e essa característica aí nós temos que o que sobra tem 25% de pagamento dos dividendos. E o resto volta para a empresa. Volta para a empresa não necessariamente na forma de caixa. Isso daí ela pode ser investido em estoques, outros investimentos, né, que pode ser em outras coligadas que ela compre, pode ser investido em estrutura física, tem várias características aí. Ou seja, o que sobra do lucro não necessariamente vai para o caixa da empresa, não vai vir lá dentro do balanço patrimonial como caixa. Ela pode estar relacionada ali com os seus ativos circulantes e passivos e ativos não circulantes. Nesse sentido, nós temos duas relações, que é o lucro por ação e o dividendo por ação. O lucro por ação é o lucro líquido, né? Todo o lucro dividido pelo total de ações de circulação. Normalmente, quando o lucro por ação ele aumenta, tem um estudo que mostra que quando esse lucro por ação vai aumentando, o preço dessas ações tende a aumentar. Então é interessante a gente saber quando a empresa vai tender a aumentar esse lucro por ação dela, porque isso aí mostraria que a empresa vai gerar mais valor. É uma das características de se observar, mas tem que estar em equilíbrio todas as outras contas da empresa, para a gente ter essa noção de um lucro por ação aumentando consistentemente. E o dividendos por ação. O dividendos por ação é a quantidade de dividendos paga, né, dividido pelo total de ação em circulação. Nesse sentido, o lucro por ação, e muita gente fala assim, o lucro por ação é o quanto que a pessoa vai receber. Não vai ser o tanto que a pessoa vai receber. O quanto que ela vai receber vai ser o dividendo por ação. O lucro, né? Então vamos agora fazer um exemplo desse lucro. Vamos supor que lá, né, na nossa fábrica de pastel, a gente tem um lucro líquido de R$100. Nesse sentido, ele paga para os seus 3 acionistas um dividendo total de R$30. Ou seja, vai ser R$30 que vai ser dividido por os 3 acionistas. Daí então nós temos que o dividend payout da empresa, que é o dividendo dividido pelo lucro líquido, vai ser 30 dividido por 100, que é 30%. Isso significa que a empresa está pagando 30% do seu lucro líquido. Isso é muito bacana, porque a empresa está pagando, se a empresa paga uma quantidade de dividendos bacana, que você acha interessante, e o dividend payout dela é de 30%, ou seja, é relativamente pequeno, está falando que está pagando 30% só do lucro líquido, significa que a empresa ela tem capital para investir nas outras atividades dela. Se ela pagar um dividend payout de 90%, significa que só 10% do lucro líquido dela vai ser retido na empresa e vai ser reinvestido. Então, muito possivelmente, o valor dessa ação aí pode ser que não aumente tanto com o decorrer do tempo. Então, a gente tem que estar observando isso, porque tem um equilíbrio do que ela paga de dividendo com o que ela reinveste na empresa. Quanto menor esse dividend payout, mais ela vai reinvestir dentro da empresa. Daí nós temos o lucro retido, né? O lucro retido vai ser 70%, que é 100 menos 30%, né? Dividend payout é o lucro, a parte do lucro que pagou para o acionista. Taxa de retenção é 100 menos o tanto que pagou pelos acionistas, que vai ser 70%, que é o lucro retido para a empresa. Daí então nós temos que o lucro por ação, né, como nós falamos antes, é o lucro líquido dividido pelo total de ações de circulação, que vai ser 100 dividido por 3,
São 3 acionistas só nessa empresa, né? Então vai ficar 33,33 centavos. E nós temos que o dividendo por ação vai ser os dividendos por total de ações de circulação, que vai ser 30 dividido por 3, que vai dar R$10. Então, o lucro por ação, ele informa o quanto que a empresa está aumentando em relação aos seus lucros. Porém, o que a pessoa vai receber realmente vai ser o dividendo por ação, que é, no caso, R$10. Vai ser um pouco menor do que isso daí, né? Vai ser só 30% desse resultado, por causa que o dividend payout é de 30%. Nesse sentido, dá para a gente entender muito bem, né, características de como o lucro líquido vai estar sendo dividido e que o lucro líquido não pode ser pago totalmente para o acionista, porque então ele não reinveste dentro da empresa e isso não vai gerar tanto valor para o acionista, apesar de ele estar recebendo os dividendos aí. Mas pode ter o caso de duas empresas que pagam o mesmo percentual de dividendo, sendo que uma tem um dividend payout menor, a empresa A tem um dividend payout menor do que a empresa B. Então, isso daqui já traz uma característica para a empresa A de que aquela empresa ela se reinveste mais dentro da empresa, pagando a mesma quantidade de dividendo para o acionista. Então isso é interessante a gente estar observando, né? Porque é uma empresa dentro do mesmo setor que vai ter uma capacidade de crescimento que pode ser maior se tiver as outras características da empresa mais ou menos equilibrada, igual a empresa A e a empresa B, e ela paga uma quantidade de dividendos mais o mesmo tanto de dividendo, né? Ou seja, ela tem capacidade de aumentar esse dividendo porque ela está se investindo mais por ter um dividend payout menor. Isso é bem interessante a gente estar observando, porque já tem uma análise muito robusta em cima disso. O tipo de movimentação que afeta o caixa, né? Nós temos que observar que o valor econômico dos ativos é diferente do fluxo de caixa, né? Ou seja, debitar na demonstração de resultados não significa um fluxo de caixa negativo. Nesse sentido, nós temos o imobilizado, que vai ter a depreciação, né? Se a empresa da fábrica de pastel comprou uma máquina de fazer pastel que traz depreciação, né? Que a gente vai poder deduzir do demonstrativo de resultados. Por exemplo, ela custa R$1.000. Todo ano a fábrica de pastel vai poder tirar R$200 ali do seu demonstrativo de resultados, que vai ser relacionado à depreciação daquela máquina. Ou seja, no final do período, quando depreciar toda a máquina, ela teria o dinheiro para recomprar a máquina e continuar a sua atividade fim, né? Mas nesse sentido, esse dinheiro não vai ficar lá em caixa, né? A empresa vai reinvestindo, na hora que ela precisar de capital, ela vai tirar de outra parte para reinvestir, né? Porque o dinheiro parado ali, ele não vai gerar riqueza para a empresa. Nesse sentido, então, a depreciação, ela vai sair do seu demonstrativo de resultado, porém, ela pode vir para outra parte do balanço patrimonial, pode vir para o caixa, por exemplo, e daí nesse caso nenhum desses aqui vai ter variação, vai ser tudo zero, ou ele vai para comprar estoque. Pega esses R$200 e coloca para comprar estoque, para aumentar o estoque. Daí nesse sentido o balanço patrimonial vai ter um aumento do estoque de R$200 e o fluxo de caixa vai ter uma queda de R$200 aí no estoque, que vai ter investimento em estoque, né? Não vai ter uma queda do estoque, vai ter um valor negativo na parte que mostra o investimento em estoque, ou seja, ela investiu mais em estoque com esse dinheiro, mas a gente não dá para entender perfeitamente, porque o dinheiro não é uma coisa, um bloco, né? Então vai ser R$200 que vai lá para o caixa da empresa e esses R$200 vai ser dividido nas diversas operações da empresa. A gente tem que entender que isso daqui não vai trazer necessariamente um débito. Isso daqui vai auxiliar o lucro líquido ficar negativo e também vai ter menos taxa, né? Porque nas despesas operacionais, quando você tira os impostos, né, vai abater sobre uma parcela menor, porque aqui em cima você tirou uma quantidade de R$200, então você tem menos impostos e pode até ter lucro negativo aqui, ter prejuízo no período, mas na realidade, talvez se você somasse aqueles R$200 de volta, se você tivesse um prejuízo de, vamos supor aí, R$100, quando você somasse os R$200 de depreciação, você voltaria para ter um lucro de R$100 aí, né? Seria uma parte de fluxo de caixa já que a gente estaria analisando, porque o lucro é uma realização contábil.
Se tiver alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários, a gente pode estar tentando ajudar e resolvê-las à medida do possível. Bons estudos a todos e até a próxima.